Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um encontro. Conforme o vídeo anterior, vamos iniciar hoje o capítulo de Direitos Políticos, que está expresso na nossa Constituição Federal, no seu artigo 14. Primeiramente, vamos descrever a classificação dos direitos políticos. Primeiramente, os direitos políticos, eles têm duas classificações doutrinárias, que não estão expressas essa classificação na Constituição, mas que os estudiosos do direito classificaram dessa forma. Direitos políticos, há duas classificações primárias, que são os direitos políticos positivos, que são direitos que você pode exercer, que dão subsídio para você exercer a capacidade eleitoral ativa e passiva. Direitos políticos negativos são quando há algum empecilho, alguma suspensão nos direitos políticos. A Constituição Federal está expressa que nenhum direito político pode ser cassado, mas pode haver suspensão de direitos políticos. Um exemplo disso é a própria penas restritivas de direito, que tem como consequência, em alguns casos, e que pode ser colocado, suspensão dos direitos políticos por tempo determinado. Vamos dividir agora. Sabemos que direitos políticos têm a sua divisão em direitos políticos positivos, direitos políticos negativos. Dentro de direitos políticos positivos, que vai ser o tema dessa aula de hoje, nós temos a capacidade eleitoral ativa e passiva. Mas antes de nós entrarmos nesse detalhe específico, vamos conceituar e entender o que significa direito político. Direito político é a participação dos cidadãos no Estado, na forma de governo. Direitos políticos é a capacidade de ter participação popular no governo. Direito político é o próprio exercício de cidadania. Cidadão é aquele que está em pleno gozo de seus direitos políticos. Então, para ter direitos políticos, tem que ter uma condição de cidadão. Direitos políticos, o próprio artigo 14 fala que são formas de soberania popular, o voto e o sufrágio universal. Quando eu falo de sufrágio universal, é uma forma mais ampla de voto, que o voto tem que ser um sufrágio que tem que ser aberto a todos, que universal é uma característica do voto, que está no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, que é uma cláusula pétrea. Então vamos lá. Direitos políticos positivos divide-se em capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Quando eu falo de capacidade eleitoral ativa, eu falo da capacidade de votar, a capacidade de quem pode votar ou não, é o próprio exercício do voto. E a Constituição Federal, ela coloca algumas discriminações para quem pode votar. Tem algumas condições para exercer o princípio da eletividade de forma ativa, eletividade ativa da Constituição Federal. Quando a própria Constituição fala que para votar tem que ter 4 princípios, 4 requisitos. Tem que ter o alistamento eleitoral, que é o título de eleitor, idade mínima de 16 anos, não pode ser conscrito durante o período militar obrigatório e tem que ter nacionalidade brasileira. Então, esses 4 requisitos compõem a forma de exercício de elegibilidade de forma ativa, a capacidade eleitoral de forma ativa, na verdade. São esses 4 requisitos. E o próprio artigo 14, no seu caput, ele coloca abaixo as formas de exercício de soberania popular. Fala que o voto e o sufrágio universal são formas de exercício da soberania popular e coloca abaixo o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E que não está expresso na Constituição, mas alguns doutrinadores colocam que a ação popular, como é uma forma de participação direta à democracia, também pode ser colocado como capacidade eleitoral ativa e exercício de direitos políticos. Gente, quando eu falo de capacidade eleitoral de forma passiva, é a capacidade do cidadão poder ser votado, é a capacidade dele ser votado para algum mandato de cargo eletivo. E a Constituição Federal, ela coloca as condições de elegibilidade, que está no artigo 14, parágrafo 3º. Coloca aqui, como condição de elegibilidade, tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, pleno gozo dos direitos políticos, alistamento
eleitoral e nacionalidade brasileira. Dentre essas características, eu gostaria de frisar com vocês sobre domicílio eleitoral na circunscrição. O que significa isso? Significa que quando o cidadão ele coloca-se como candidato para cargo eletivo, ele tem que ter o seu domicílio eleitoral na circunscrição do cargo que ele vai exercer. Por exemplo, um vereador de determinado município, ele precisa ter o seu domicílio naquele município que ele se candidatou. Não tem como uma pessoa morar em município X e querer ser vereador de município Y. Isso aí não pode, porque vai estar infringindo um mandamento constitucional. Agora, quando eu falo de cargos de natureza federais que compõem a circunscrição todo o território nacional, quando eu falo de presidente da República, aí é muito amplo, não há restrição. Agora, quando eu falo de deputado estadual, não há como eu morar num estado, eu ter o meu domicílio eleitoral em um estado e querer me candidatar para outro. Não tem como, gente. A própria Constituição Federal também, no seu artigo 14, ela coloca as condições de elegibilidade de forma contínua abaixo, as idades mínimas para poder se candidatar a determinado cargo. Primeiramente, ela fala que para candidato que se candidatou para o cargo de presidente da República, vice-presidente da República e senador da República, tem que ter no mínimo a idade de 35 anos. Abaixo, ela coloca como idade mínima de 30 anos para se candidatar governador e vice-governador. E abaixo, coloca como idade de 21 anos para se candidatar deputados federais, estaduais e prefeitos e vice-prefeitos e o juiz de paz. Como idade mínima de 21 anos para poder ter o exercício desse mandato caso eleito. Última idade mínima da Constituição Federal que ela coloca como condição de elegibilidade, idade mínima de 18 anos para o cargo de vereador. Há uma observação muito importante que essa idade mínima é uma forma de condição para condição de elegibilidade na data da posse. Então, na data da posse, caso eleito candidato, ele tem que seguir esses requisitos mínimos. Voltando ao caput do artigo 14, que ele coloca como condições de soberania popular o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, que são os que estão expressos na Constituição Federal. Vamos conhecer agora cada tipo de instituto. Quando eu falo de plebiscito e referendo, são consultas populares. O que significa isso? Significa que quando uma lei começa a funcionar, o Poder Legislativo pode fazer um plebiscito, ele pode convocar um plebiscito para verificar um referendo, que é uma forma de consulta popular de uma lei que já está em vigor. Quando o Estado coloca para o povo consultar uma lei que pretende ser criada, é uma forma de plebiscito. Mas como assim? O plebiscito que houve, se não me engano, no ano de 1993, foi o plebiscito quanto à forma de governo no Brasil. Foi perguntado ao povo se o povo queria que continuasse o Brasil adotando uma forma de governo como uma república. Foi uma consulta anterior a uma possível discussão. E foi adotado que sim. Então, um plebiscito é uma consulta popular antes da criação de determinado ato da administração pública. Quando eu falo de referendo, é uma consulta popular após um ato que já está em vigor. Por exemplo, houve o referendo sobre o Estatuto do Desarmamento. Ou seja, o Estatuto já estava em vigor, mas houve uma consulta popular para perguntar se a população queria se tornar armada ou não. Então, são espécies de consultas populares. E iniciativa popular é a capacidade do povo elaborar projetos de lei segundo alguns princípios constitucionais que dizem que tem que ter uma porcentagem do eleitorado dentro de cada unidade da federação. Então, iniciativa popular é a capacidade do povo ter iniciativa para poder propor projetos de lei. Então, esses são os 3 exemplos que estão totalmente expressos na Constituição Federal como forma de exercício de soberania popular, a própria participação popular. Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro e um forte abraço.